que tem de jornalismo na tua literatura? Eu acho, voltando ao que eu falei no início, eu acho que essa minha percepção vem muito do Elza Do Garota, Elza. né? O livro que está aqui atrás, ali atrás, e foi o primeiro livro seu que eu li, e que eu fiquei muito marcado porque ali você mistura realidade com ficção, né? Inclusive, eu pedi pra você falar um pouquinho desse livro para quem não conhece também nessa resposta. Acho que é um bom livro para você me responder sobre isso, né? Eu acho que sim. O Elza é um livro que ele nasce de uma encomenda da Nova Fronteira, do Alberto Spreyer, editor da Nova Fronteira na época, que era para ser um livro de não ficção, era para ser um romance-reportagem no máximo, assim, uma reportagem sobre a vida dessa moça, né, que foi assassinada pelos companheiros do Partido Comunista na época da Intentona, anos 30. Só que quando eu fui pesquisar isso, eu descobri que era impossível contar aquela história como reportagem, porque, primeiro, todo mundo já estava morto, não tinha mais praticamente ninguém vivo para contar a história. E os arquivos públicos tinham sido saqueados e destruídos. Propositalmente, porque era uma pedra no sapato da esquerda a história dessa menina. E aí eu fui obrigado, né, o único jeito de salvar o livro era fazer um livro que fosse metade uma pesquisa jornalística, inclusive para falar das lacunas, metade um ensaio histórico jornalístico e metade ficção assumida, né? De uma forma que uma parte tensionasse a outra, ficasse o tempo todo essa alternância entre ficção e não ficção, fazendo o livro girar. Eu acho que deu certo, né? Mas eu não vejo muito de jornalismo na minha literatura fora isso, não. Assim, eu uso muito personagem real, né? O Drible, o Pelé é personagem, o João Saldanha é personagem, enfim. Isso é uma delícia, né? Nelson Rodrigues, tem vários outros, né? Eu sempre gostei, né? Eu tenho um livro que é o João Gilberto encontrando os novos baianos. A visita de João Gilberto aos novos baianos. Um livro de contos, eu trouxe o Machado de Assis, o José de Alencar, para o Rio de Janeiro de 2020. Eu gosto de personagem real, mas as liberdades que eu tomo com esses personagens são liberdades de ficcionista, né? Eu acho que, na verdade, é quase que um anti-jornalismo que eu estou fazendo, né? É o contrário do que um jornalista deveria fazer. Eu parto de alguns dados de realidade, mas para chegar num outro lugar que é completamente fictício. Então eu acho que na verdade, eu estou dizendo, né, que a literatura é mais importante que a realidade. Assim. O discurso literário, o discurso da ficção, para mim, ele é mais importante que o discurso do jornalismo. Ele está acima do discurso jornalístico sobre o mundo. Então, nesse sentido, eu acho que eu sou um grande traidor do jornalismo quando eu escrevo ficção, sabe? Não vejo tanto uma coisa subordinada. Agora, de qualquer maneira, eu sou as duas coisas, né? Então, inevitavelmente, eu acho que sim, eu acabo trazendo aprendizados do jornalismo para a literatura. E acho, assim como eu levei muita coisa da literatura para o jornalismo também. O quê? O texto, né? Eu acho que durante muito tempo, quando eu era um bicho de redação e não conseguia fazer os meus projetos literários avançarem, não conseguia gostar do que eu estava fazendo como escritor, fazendo e não publicando, durante muito tempo, brilhar no texto jornalístico foi uma válvula de escape, assim, foi uma forma de dizer, não, mas pelo menos eu... Aqui eu estou indo. Aqui eu estou usando essas coisas, aqui eu estou sendo reconhecido como um cara de grande texto. E eu sempre dei uma importância ao texto,
maior do que talvez fosse saudável no ambiente jornalístico. Assim, eu era um estilista, não no sentido de ficar fazendo, como dizer? Nariz de cera e não era para rebuscar nada, não. Pelo contrário, às vezes era para atingir a objetividade máxima. Mas eu dava uma importância descomunal para aquele momento da escrita. Né? E acabei virando depois editor de textos e mexendo em textos dos outros, enfim. Isso acabou sendo também um caminho profissional, né? Que na época ainda era uma coisa muito importante. Acho que hoje em dia é menos, né? A preocupação com a forma final é bem menor, a internet deu uma bagunçada nisso, a rapidez aumentou demais, mudou muito. Mas naquele tempo, você tinha um exército de redatores no jornal que era para consertar o texto dos outros. E melhorar, né? O jornal tinha que estar muito bem escrito, e se não tivesse, aqueles velhos leitores mandavam cartas indignadas e tal, errou aquela concordância e tal. Hoje em dia, deu uma bagunçada grande. Certamente foi algum velho leitor que sacou que aquele texto lá era de IA e mandou para a Folha e falou que aquele texto era de IA. Provavelmente. Tá surtando com as notícias no grupo de WhatsApp, né? Quer um destino melhor? Canal Amado Mundo no YouTube. Informação, leveza e bom senso tudo junto. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.